olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. De passagem, onde estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá
dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos fazer a leitura dos versos 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Curve sua fronte, meu irmão, em atitude de oração, feche seus olhos. Vamos nos elevar a Deus em oração. Senhor, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te rendemos, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito que habita em nós. Te agradecemos a salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos a tua palavra em nosso meio. Te pedimos em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados. Ilumina, Senhor, a nossa mente e prepara o nosso coração para que possamos receber, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra e que ela venha, Senhor, a transformar a nossa vida pelo poder do teu Santo Espírito. Apesar de mim, Senhor, das minhas limitações, eu te peço, edifica teu povo, Pai. Transforma, Senhor, o teu povo, assim como tu tens trabalhado na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo no Evangelho de João, capítulo 14. E eu quero lembrar os irmãos do contexto em que se encontra essas palavras, Jesus proferiu essas palavras, e quero lembrar os irmãos que era um momento de tristeza. O Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos e então comunicou a eles que estava partindo, que ia para junto do Pai. E isso causou um impacto no coração dos seus discípulos, de tristeza. Eles ficaram abatidos, entristecidos com a notícia. E Jesus então profere essas palavras, diz, olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Foi isso que Jesus disse. E hoje nós queremos nos concentrar nessa última frase. Eu vou preparar lugar para vocês. Estamos trabalhando o tema É Preciso Crer. E hoje queremos trabalhar no tema É Preciso Crer que Cristo venceu. E meus irmãos, quando Cristo proferiu essas palavras, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Ele queria confortar, consolar e encorajar os seus discípulos. Não só esses discípulos que ouviram de imediato essa mensagem, mas todos os discípulos de todas as épocas, de todos os lugares, que se encontram com o coração triste e abatido. Essa mensagem é para você, meu irmão. Ele disse, olha, é preciso crer em Deus, é preciso crer em Jesus Cristo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, é preciso crer na vida eterna. Ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Porque vejam, meus irmãos, se Cristo dissesse apenas que há na casa do Pai muitas moradas, surgiria a pergunta, tudo bem, como eu vou chegar até lá? Como posso eu, um pecador, um transgressor da lei, chegar e ter morada na casa do Pai?
Como isso é possível? Certo, eu entendo, compreendo que na casa do Pai há muitas moradas, eu creio nisso. Mas é possível para mim entrar na casa do Pai, ter acesso à casa do Pai? Graças a Deus, meus irmãos, por Cristo Jesus, ter dito, eu vou preparar lugar para vocês. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é algo que a Bíblia ensina o que devemos fazer para entrar no céu. Não é uma escada que vamos subir, não é o esforço ou obra que devemos fazer para conquistar o direito de entrar no céu, mas é algo que Cristo fez por nós. E graças a Deus que Cristo fez e realizou a obra de Deus para que pudéssemos entrar na casa do Pai. Quando ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, ele está dizendo, eu vou preparar o caminho. Eu vou fazer aquilo que vocês não podem fazer. Eu vou preparar o lugar para vocês. E eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também. Por isso eu vou executar o trabalho, a obra que o Pai me deu. Por isso, meus irmãos, eu quero que você entenda que esse momento em que Jesus está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, ele está dizendo, creiam que eu vou vencer. Creio que eu vou vencer. Eu vou cumprir a obra que o Pai me deu. E veja, quando a gente analisa e percebe quem nós realmente somos e que somos indignos de estar na casa do Pai, nós observamos que existem barreiras a serem vencidas. Existe a lei de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, criou os homens, criou o homem e a mulher, ele deu leis para que fossem seguidas, fossem obedecidas. E não poderia o homem entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus se essas regras não fossem obedecidas. Paulo revela no seu livro, na sua carta aos Romanos, de que a lei de Deus foi escrita na tábua do coração do homem. Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Você pode olhar para uma criança. O pai chega e diz assim, não mexa nisso. Ela sabe que deve obedecer. E você pode observar que ela vai querer desobedecer. E quando ela vai desobedecer, ela olha para o pai desconfiado. Porque ela sabe que está errado. Que está desobedecendo. A lei em si, ela não é um problema. O problema é que nós não conseguimos obedecer a lei. Nós não conseguimos cumprir, ser obedientes à lei de Deus. E quais são as leis de Deus? Existem os 10 mandamentos que estão revelados no Velho Testamento. Também existe a lei do amor. Quando Deus diz deves amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a si mesmo. São leis de Deus. E, na verdade, nós não cumprimos. Na verdade, o ser humano não pode cumprir. Isso é uma barreira para que o homem possa entrar na casa do Pai. Mas Cristo venceu. Porque Cristo cumpriu a lei de Deus. Porque Cristo cumpriu todos os requisitos da lei de Deus, todos os pormenores da lei de Deus. Por isso, no Evangelho de Mateus, você vai encontrar muito a expressão que diz assim, para cumprir o que foi escrito. Porque Cristo veio cumprir a lei. Ele mesmo diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, eu vim para cumprir. E meus irmãos, quando Cristo cumpre a lei de Deus, ele vence essa barreira. Porque Cristo venceu. É preciso crer que Cristo venceu. E ele venceu essa barreira. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele conquistou para nós a justiça de Cristo. Ele nos deu a justiça dele. É por isso que precisamos crer que ele venceu. Cristo também venceu uma outra barreira chamada culpa. A nossa culpa. O fato da gente transgredir a lei nos torna culpados aos olhos de Deus. Por isso, quando Isaías teve a visão do trono de Deus, quando ele teve a visão de Deus sentado no alto e sublime trono,
e viu os querubins cantando Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos, a primeira coisa que ele entendeu é que ele estava perdido. E ele clama: ai de mim, porque sou pecador, porque sou um homem de lábios impuros. Pois é, meu irmão. Isaías compreendeu que ele era culpado, que estava debaixo da culpa da lei, ele era um transgressor da lei, por isso estava culpado diante de Deus, ele estava presente diante de um Deus santo e justo, e que ele não poderia estar ali, por causa da sua culpa. Nós somos culpados diante de Deus, mas Cristo venceu essa barreira, porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Em Isaías, capítulo 53, convido os irmãos a abrirem. Isaías, capítulo 53, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a nossa culpa. E por causa da nossa transgressão, por causa da nossa culpa, ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele pagou. Meus irmãos, quando você olha para o relato dos evangelhos em Cristo, quando Cristo está na cruz do Calvário, e ele grita, ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, meus irmãos, Deus estava lançando sobre ele todas as nossas culpas. Estava lançando sobre ele todos os nossos pecados. Estava lançando sobre ele toda a sua ira. Porque Cristo venceu a nossa culpa. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E por isso Paulo pôde ensinar aos coríntios dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sim, meus irmãos, quando Cristo derramou o seu sangue, ele derramou por mim e por você para vencer a barreira da culpa. Alguém pode ainda dizer, mas pastor Lúcio, eu não me sinto pecador. E essas pessoas dizem isso porque talvez eles pensam em pecados específicos. Eles pensam em pecados específicos e dizem assim: olha, eu não roubo, eu não mato, eu nunca adulterei, eu nunca menti. Mas, meus irmãos, nós somos pecadores. E quando Jesus foi ensinar sobre a lei, ele diz: olha, você ouviu o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que ofender o seu irmão está sujeito ao julgamento. Quem nunca ofendeu uma pessoa? E ele disse: olha, você ouviu o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você adulterou com ela. E aí, meu irmão? Se você pecar, cair em um item da lei, você cai em todos, porque você é culpado. Mas Cristo venceu. Eu quero dizer a você que é preciso crer que Cristo venceu, porque ele pagou a sua culpa. Ele pagou o seu débito. Ele venceu a barreira da culpa que nos colocava, que nos separava de Deus. Cristo venceu. Mas Cristo venceu também, meus irmãos, existe uma outra barreira: a morte. Porque as Sagradas Escrituras dizem: olha, o salário do pecado é a morte. Deus, no jardim do Éden, lá com Adão, ele disse: olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. E a morte entrou para a história da humanidade. E se existe uma certeza neste mundo, é que nós vamos passar pela morte.
A morte está bem ali cobrando a sua dívida. E muitas vezes nós não queremos pensar nisso, não queremos falar desse momento, não queremos falar da morte, mas tememos a morte. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que Cristo venceu a morte. Porque Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Os anjos tiveram que abrir o túmulo, afastar a pedra, porque o Rei dos Reis, o Senhor da vida, ressurgiu. Ele venceu a morte. Por isso Paulo pôde dizer também aos coríntios. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo Jesus quebrou os aguilhões da morte. Ele venceu a morte. É preciso crer, meus irmãos, é preciso crer que Cristo venceu, porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e por você. E existe um cântico que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Exatamente, meu irmão, porque Cristo venceu a morte. Eu posso crer que eu posso entrar na casa do Pai. Eu posso crer que vou entrar na casa do Pai, porque Cristo venceu a morte. Meus irmãos, é maravilhoso demais a palavra do Evangelho, é tremendo demais. Cristo venceu. Venceu por mim e por você, é algo que não poderíamos fazer, não podemos fazer, mas ele fez, e graças a Deus, louvado seja Deus por isso, porque Jesus disse aos seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês, porque eu vou vencer, eu vou conquistar justiça para vocês, eu vou pagar pela culpa de vocês, e eu vou vencer a morte. Mas, meus irmãos, ainda existe um inimigo a ser vencido, o diabo. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E que ele está pronto para nos levar, para nos lançar na morte e no inferno. Mas Cristo venceu o diabo. Cristo venceu o diabo. Veja, meus irmãos, ele teve vários embates com o diabo aqui na terra. Lembram-se que depois de jejuar durante 40 dias, esse diabo apareceu, esse mesmo ser angelical caído, ele apareceu para Jesus, confrontou Jesus e Jesus venceu ele, usando a palavra, confrontou: arreda-te, Satanás. Vocês lembram que esse mesmo diabo usou Pedro para convencer a Jesus a não ir pelo caminho da vontade de Deus? Não, mestre, tenha pena de si mesmo. Não caminhe para a morte. E Jesus fitou e disse: arreda-te, Satanás. Lembra-se do Getsêmani, onde Jesus estava ali, suando gotas de sangue. Mais uma vez, o diabo estava tentando o Senhor Jesus, atacando o seu psicológico, atacando o seu emocional, atacando o Senhor Jesus por todos os lados. E o Senhor Jesus venceu o diabo quando disse: Pai, seja feita a tua vontade, seja feito como tu queres, Senhor. E Cristo mais uma vez venceu o diabo. Meus irmãos, Cristo venceu o diabo. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 2, verso 14. Carta aos Hebreus, capítulo 2,
Vamos fazer a leitura do verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo, que participou da nossa humanidade, Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, aqui diz que ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo. Meus irmãos, a palavra do Evangelho é magnífica, maravilhosa, e ela está nos convidando, está dizendo, é preciso crer na vitória de Cristo. É preciso crer que Cristo venceu por mim e por você. Ele venceu a barreira da lei. Ele venceu a barreira da culpa. Ele venceu a barreira da morte. Ele venceu o inimigo chamado diabo. Ele venceu por mim e você. Mas, meus irmãos, eu ainda quero que você veja mais uma coisa. Porque, meus irmãos, é maravilhoso demais essa frase que Jesus falou. Vou preparar lugar para vocês. Porque não para por aí, meus irmãos. Veja a minha condição e a sua. É preciso acontecer algo em nós para que possamos entrar na casa do Pai. É preciso acontecer uma transformação na nossa vida. É preciso acontecer algo em nós para que possamos chegar na casa do Pai. E a palavra de Deus nos ensina que quando Ele voltar para nos buscar, que nós fomos ressuscitados, nós receberemos um corpo glorificado, igual ao de Jesus Cristo. Nós receberemos a sua justiça, a sua santidade e um corpo igual ao dele, para que possamos estar na casa do Pai para toda a eternidade. Isso é o que a Bíblia ensina. É o que está em 1 Coríntios 15, que nós lemos. 1 Coríntios, capítulo 15. E quando este corpo corruptível, o meu corpo, o seu corpo, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, para se cumprir a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Porque esse corpo corruptível vai ser transformado em um corpo incorruptível. Porque esse corpo mortal será transformado em um corpo de imortalidade, se revestirá de imortalidade. Está aqui a palavra de Deus. Precisamos crer, meu irmão. Precisamos crer que Cristo venceu. E, meus irmãos, se você entende essa palavra, que quando Jesus olhou e fitou os seus discípulos e disse, eu vou preparar lugar para vocês. Ele estava dizendo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Veja, meus irmãos, o último brado que Cristo deu na cruz do Calvário foi um brado de vitória. Está consumado. Está consumado, eu venci. Eu cumpri com a tarefa que o Pai me deu. Com a obra que o Pai me deu, eu cumpri. Ele diz, ele ora para os discípulos, eu vou. E para onde ele vai? Ele vai para o Getsêmani, para suar gotas de sangue. Ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. E para onde ele vai? Ele vai ser preso e levado à presença de Anás e Caifás, para ser humilhado, para ser espancado. Eu vou preparar lugar para vocês. E para onde ele vai? Ele vai perante Pilatos, para mesmo sendo considerado inocente por Pilatos. Foi condenado. Foi levado para os soldados que o açoitaram, humilharam mais uma vez, colocaram nele uma coroa de espinhos. Eu vou preparar lugar para vocês. E para onde ele vai? Ele vai para a cruz. Ele vai caminhando em direção à cruz. E lá
pregos irão transpassar as suas mãos, os seus pés, e vai ser dependurado no madeiro. Mas é lá que ele grita, que brada: está consumado, eu venci. Cristo venceu, meus irmãos. E se você crê na vitória de Cristo, você deve entender muito bem que você não pertence a si mesmo, que você pertence a Deus, que você foi comprado, como Paulo diz, que você foi comprado por um alto preço, pelo preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, se você entende isso, entende que você deve servir a Deus por amor. Creia. É preciso crer, meus irmãos. É preciso crer na vitória de Cristo para que possamos ser recebidos na casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Ser forte, corajoso, não temas.
Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar.